Como é bom nós louvarmos ao Senhor, entronizarmos o seu nome, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Amém? Por isso que nós vamos declarar que o Senhor é digno de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje.
glorificado seja o nome do Senhor. Como é bom nós podemos declarar que o Senhor é o nosso fundamento. É nele que a nossa vida está firmada. É nele em quem nós confiamos. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor. Ele está conosco a cada dia. Mas muitas vezes, quando nós recebemos bênçãos, respostas de oração, não temos muito o costume de agradecer, de render glórias ao Senhor. E nós precisamos mudar essa postura em nós. O livro de Lucas traz um episódio com Jesus e 10 leprosos. E eles foram curados pelo Senhor. Eles experimentaram um milagre na vida deles. E lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 15 e 16, diz assim a história: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Interessante aqui que no final do versículo ele coloca, né? Lucas narra que ele era samaritano, ele não era judeu. E foi esse samaritano que voltou para agradecer. Os outros judeus não voltaram. E, provavelmente aqueles homens estavam muito felizes, né? Por esse milagre, por essa cura que eles tinham experimentado, que pode ser que eles nem sequer, né, se lembraram de algo tão importante, que é a gratidão, que é agradecer a Deus por cada coisa que acontece na nossa vida. E Paulo, ele é muito enfático lá no livro de 1 Tessalonicenses, quando ele escreve ali para a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gente sempre fala, né, que se não fosse importante, não teria sido colocado. Se Paulo colocou aqui e disse, né, afirmou, deem graças ao Senhor, é porque é importantíssimo isso na nossa vida enquanto cristãos. Porque dar graças ao Senhor é nós expressarmos gratidão por quem Deus é e por tudo que Ele faz na nossa vida, por tudo que Ele já fez e também, por que não, por tudo o que Ele vai fazer na nossa vida. Dar graças é uma decisão. Eu decido agradecer a Deus. É eu decidir ser grato, independente da situação, independente das circunstâncias. É eu decidir ser grato, mesmo em meio às crises. É eu dizer obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Em momentos em que a gente não tem ali, né, visual para nós, como que aquilo tudo, como que essa situação toda que estamos vivendo vai terminar. Mas a gente diz obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Mesmo quando nós não conseguimos ver esse quadro inteiro, né? Estamos passando por lutas, por dificuldades, e muitas vezes a gente não consegue visualizar como aquilo tudo vai terminar. É nesse momento em que nós agradecemos, porque Paulo diz aqui: deem graças em todas as circunstâncias, sejam nas boas, sejam nas ruins, sejam nas crises, nas dificuldades, porque podemos ter certeza que quando nós agradecemos a Deus, mesmo por aquilo que nós não sabemos como vai terminar, nós temos a certeza de que Ele vai lançar a sua luz sobre aquela situação e vai nos dar a direção, amém? Ele vai nos mostrar o caminho em que nós devemos seguir, porque a ação de graças, ela move o coração de Deus. Todos nós gostamos quando
fazemos algo ou quando ajudamos alguém, que a pessoa vem e agradece, né? A gente se sente feliz, você se sente realizado, você pensa, puxa, que bom que eu pude ajudar tal pessoa, que eu pude fazer isso por tal pessoa. Imagine o coração de Deus quando fica, como Ele fica, quando nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele fez, pelo que Ele fará na nossa vida. O coração de Deus se alegra, a sua vontade, ela é realizada na nossa vida. Então podemos ter certeza de que quando agradecemos, quando nós temos atitude de ação de graças ao nosso Deus, Ele vai aclarar para nós aquilo que nós devemos fazer, Ele vai nos orientar, Ele vai nos dirigir. Precisamos agradecer em todas as circunstâncias, como diz Paulo aqui, né? Porque sabemos que todas as coisas, como diz a palavra, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então podemos ter certeza que mesmo naquela dificuldade, o Senhor vai trazer uma bênção, o Senhor vai agir em nosso favor, amém? Quando nós agradecemos, nós convidamos, nós abrimos as portas para que Deus tenha liberdade de agir na nossa vida, hein? E com certeza Deus tem criado, tem dado grandes coisas, tem feito grandes milagres aqui no meio da nossa igreja. Muitas pessoas já compartilharam aqui bênçãos, milagres que experimentaram da parte do nosso Deus. Quando nós agradecemos a Deus por isso, o coração de Deus se move em nossa direção. Quantas coisas nós já vivemos, não é? Quantas portas que estavam fechadas foram abertas, situações que nós vivemos e que hoje nós estamos aqui, cada um de nós, agradecendo a Deus, louvando. Então essa é a questão. Agradecer, ser grato por tudo, desde o dom da vida que o Senhor nos deu, porque se estamos aqui agora, é porque o Senhor nos deu o dom da vida. Até aquelas pessoas que em algum momento nos ajudaram, estenderam a sua mão para nos ajudar, a nos abençoar. São tantos os motivos que nós temos para agradecer a Deus. Então agradeça ao Senhor. Nesse momento que nós vamos cantar, que o Senhor é aquele Deus provedor, que é o nosso Jeová Jiré, que ouve a nossa oração. Mas independente de nós estarmos pedindo, o principal é nos lembrarmos de agradecer a Deus, de engrandecer o nome do nosso Deus, porque se não fosse por Ele, nada daquilo que acontece na nossa vida poderia ter acontecido, se não fosse pela permissão e pelo agir, quando nós clamamos ao nosso Deus. Então louve ao Senhor, agradeça enquanto estivermos cantando, agradeça ao Senhor por cada situação que você tem vivido, por cada situação que você tem experimentado, por cada bênção que Deus respondeu na sua vida, cada resposta de oração que você recebeu. Louve ao Senhor, agradeça, tenha um coração agradecido. Amém. Estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo.
tudo de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás provar de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nosso coração se alegra, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o nosso Senhor é o nosso Jeová Jireh. E que, Senhor, além de nós cada dia clamarmos, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo, que nós possamos ter o nosso coração agradecido, Senhor. Nos ajuda
a termos um coração grato, um coração aberto à gratidão, a reconhecermos que sem o Senhor nós não podemos nada, nós não somos nada, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que está conosco cada momento. Por isso, Senhor, a cada dia nos ajuda a sermos gratos a Ti, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado. Tantos livramentos, Senhor. Muitas vezes nós nem ficamos sabendo, mas o Senhor sabe de quantas coisas o Senhor nos livra. E nós queremos Te agradecer, queremos Te render glórias, queremos Te render ações de graça, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor. Dá-nos a cada dia um coração grato, um coração agradecido, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, não, tá alto. As pessoas que vão me ajudar, por favor, Toca, Adriana, o Carlinhos, Andréia, Rejane. Hoje foi o dia do qual nossa igreja instituiu para celebrarmos a ceia do Senhor. Todo domingo, todo primeiro domingo do mês, nós separamos para poder cumprir esta ordenança. É uma ordenança, a ceia do Senhor. Para a gente poder agilizar. Meus amados, esse momento é um momento muito especial. Em 1 Coríntios capítulo 11, o Senhor falou assim: façam isso em memória de mim até que eu venha. A ceia do Senhor é um momento do qual nós reservamos para poder lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Participa da ceia todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos aqueles que, através do batismo, confessaram o Senhor, que morreram para os seus pecados e agora são novas criaturas. Todos aqueles que estão em comunhão com a sua igreja. Se você está nos visitando hoje, mas você tem a sua comum, a sua igreja, esteja em comunhão com ela. E outra, examine-se a si mesmo. O Carlinho, o Toco, a Adriana, a Andréia, eles não vão ver, não, você pode tomar a ceia e você não pode. Não está na mão deles. Não está na minha mão falar, você pode, você não pode. Não está na mão dos ministros, na tua mão, Marina, saber quem vai tomar a ceia. Não está na mão de nenhum de nós aqui. Apenas você examine-se a você mesmo. Examine-se a você mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse ao Senhor e tome a ceia. Amém? Eu queria orar com vocês, mas antes eu queria lembrar de um texto, porque fala assim: faça isso em memória de mim. O Senhor fala, até que eu volte. Em memória de quê? Em Apocalipse capítulo 5, diz que aquele que estava sentado no trono bradou em alta voz e disse assim: quem é digno de pegar o livro e abrir os selos? E olhou-se e não viu nenhum digno de abrir o livro. Não encontrou
nenhum digno de abrir o livro, e é o livro da vida, é o livro do qual está escrito o nome daqueles que herdarão o reino junto com o Senhor, que estarão lá, e não se achou nenhum digno. E João, que estava tendo esta visão, chorava. O anjo vira para João e fala assim: não chore, homem, pois ali está o leão da tribo de Judá, ali está a raiz de Davi. João levanta a cabeça e olha e vê o Cordeiro de Deus, que foi morto por cada um. Esta é a lembrança que nós temos que ter, porque este pão simboliza a carne deste Cordeiro. Este suco de uva que você vai beber aí agora, simboliza o sangue deste Cordeiro, que foi morto na cruz, para que você pudesse herdar o reino. Esta é a lembrança. É por isso que nós, uma vez por mês, fazemos esta recordação. Então, abaixe a sua cabeça, medite nesses momentos, medite no que o Senhor fez por tua causa. Ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, que nos alcançou, e por isso estamos aqui. Te somos gratos, Senhor, pois nós não éramos merecedores, Senhor. Mas obrigada, Senhor, por estar aqui, participando, Pai, desse momento, e que o Senhor venha renovar a nossa comunhão contigo, e que nós, Senhor, possamos renovar a nossa comunhão com os nossos irmãos, para que um dia a gente venha fazer parte dessa ceia no céu, contigo na glória, com os nossos irmãos aqui. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes e fiéis em Ti, Senhor. É o que nós te agradecemos e nós te pedimos. Esteja conosco, perdoando os nossos pecados, nos purificando de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Participemos da ceia. Pegue o pão. Alguém está sem os elementos? Faltou mais alguém? Amém, amém. Todos consagramos a Ti, Senhor. Nos lembramos, Pai amado, do Teu sacrifício. Comemos este pão, Pai amado, para poder lembrar, Senhor, do Teu sacrifício por nós, Pai. Comamos do pão. Da mesma maneira, pegamos o cálice e bebemos em memória do Senhor, por aquele sangue que foi derramado na cruz por nós. Bebamos. Amém, meus amigos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós aqui. Enquanto vamos recolhendo os cálices, o louvor vai, o ministério vai tocando o louvor. Amém?
sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tua adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, mas Jesus, Filho de Deus, mas Jesus, Filho de Deus, mas Jesus, Filho de Os irmãos podem assentar, teremos os avisos.
Meus amados, eu vim falar aqui sobre o encontro de casais, que nós teremos no próximo sábado. Vai ser uma bênção, vai ter uma amiga minha aqui, uma psicóloga lá do Rio de Janeiro, pessoa que tem uma história de vida maravilhosa, e vai vir aqui para compartilhar com a gente. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Temos um grupo orando por cada nome inscrito. Cada pessoa que se inscreveu vai estar coberto de orações. Então se inscrevam. Você que não é casado, é namorado, é noivo, vem aqui também fazer parte com a gente. Comece certo, comece direito. Comece vendo as coisas que os outros podem trazer de exemplo para vocês. Amém? Aqueles que já se inscreveram, como é que é? Algumas pessoas estão perguntando, mas quanto que é, Alex? Como é que nós vamos fazer? Não custa nada. Vamos ter um lanche no final? Depende de você. Aquilo que você faz e faz bem, traga para mim também. Ó, deu até rima. Aquilo que você faz e faz bem, traga para mim também. Traga um salgado, traga uma bebida. Vamos fazer uma grande festa. E por que eu estou falando tragam? Por que eu não cobro uma taxa? Para que aqueles que não podem pagar uma taxa também possam. Tem um lema que diz assim: aquele que tem, come. Aquele que não tem, come também. Amém? Tragam seus amigos, convide outras pessoas, venham, participem, se inscrevam. Preciso da inscrição de vocês. Amém? Deus abençoe, meus amigos. Sobre o momento das ofertas, né? Todo mundo já está cansado de saber a respeito desse assunto, mas é importante a gente fazer uma breve reflexão também do que a palavra nos diz a respeito das nossas ofertas, né? Então eu queria convidar os irmãos a abrirem lá em Atos, capítulo 20, versos 32 ao 35. Atos capítulo 20, versos do 32 ao 35. Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar daí. Diz assim: agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e aos dos meus companheiros. Em tudo vos deixei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: dar é mais bem-aventurado do que receber. Até aqui. Geralmente, a gente acha que é um sacrifício a gente dar o dízimo, ofertar na igreja e tudo mais. Não há nenhum problema a gente interpretar dessa forma. Mas geralmente a gente só pode dar aquilo que a gente já recebeu, certo? Então, quando eu dou o meu dinheiro na igreja, é porque eu já recebi ele de alguma forma, do esforço das nossas mãos e etc. Então, o que Deus nos deu para que a gente alcançasse a possibilidade da gente poder dizimar? Ele nos deu saúde, Ele nos deu força, e Ele nos deu amor. Principalmente amor ao próximo, que é o que essa palavra diz aqui, que é Paulo dizendo, né? Então, o nosso esforço está em devolver a Deus pensando no outro, que é o que ele diz ali no verso 35, de que é melhor dar do que receber, e fazer isso para socorrer os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, né? Então, a igreja de Cristo, ela só consegue prevalecer, ela só consegue alcançar as pessoas com necessidade a partir do momento que a gente faz a nossa parte, não pensando em nós mesmos, não como um fim em si mesmo, de eu vou dar porque Deus vai me abençoar e eu vou conseguir pagar minha conta de casa. Não, isso pode acontecer sim, não há problema também você pensar dessa forma, mas se o fim está em si mesmo, a gente esquece de pensar no próximo.
E o próximo sempre é aquele que não tem como pagar a conta dele. Então a gente pensa em nós, querendo pagar a conta, mas a gente esquece do outro que também tem dificuldade de pagar aquela conta. Então, pra gente poder, eu vou ser breve, né? Pra gente poder ser feliz, que é o que significa ser bem-aventurado, né? A gente precisa compreender que a nossa oferta não é um fim em nós mesmos, nem para a igreja, tampouco para nós. A gente consegue entender e compreender através das palavras de Paulo, de Jesus. Se a gente for ler depois Efésios também, que é uma passagem que eu vou passar aqui para os irmãos, a gente consegue ter essa visão de que o meu esforço do meu trabalho, a saúde que Deus me deu para eu poder ganhar o meu salário, ela também pode alcançar aquele que não está no meu alcance, através da igreja. Porque eu garanto que se vocês olharem aqui em volta, vocês vão ver vários necessitados. Nem todo mundo consegue ajudar individualmente. Mas imagina você poder parar no sinal e falar assim: cara, você está precisando de comida? Vai nesse endereço aqui, naquela igreja, que lá eles vão poder te ajudar. Lá eles vão poder dar comida. Eu estava falando isso com a minha esposa essa semana. De que esse é o nosso papel como igreja também, unidos. Há sim uma bênção que o Senhor dá para a gente poder ter condições de dizimar, ter condições de ofertar, mas ela não é um fim em nós. Ela passa por nós para que alcance o outro, né? Então, a gente consegue ter duas perspectivas no final, né? A gente pensa assim, que a gente pode falar: pô, Yuri, mas a gente vê igrejas aí que não fazem nada pela população e tal, pela sociedade, etc. Esse é o primeiro ponto. A igreja se viu como um fim em si mesma. Então ela acaba ali. É o dinheiro para ela, é concentração de poder e etc. E o segundo ponto quando a gente olha para nós mesmos, é que a gente não ama o suficiente para dar o que a gente tem para a igreja poder alcançar outros. Então essa é a reflexão. Para finalizar, antes da gente orar, tem um texto em Efésios 4 que faz relação com esse texto que foi lido aqui, que é Efésios 4, 28. Eu vou ler aqui rapidinho. Que é: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Então, que a nossa oferta, nosso dízimo, ele não seja um fim em nós mesmos, mas que seja sempre um fim pensando no outro. Seja aqui na igreja, seja lá fora, quando a gente estiver fazendo as coisas que nos aprazem, mas que seja sempre um fim no outro. É isso para que Jesus chama a gente. Então, nesse momento, a gente vai orar e depois a gente vai poder fazer nosso louvor a Deus em oferta. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de podermos refletir um pouco aqui através da Tua Palavra no motivo pelo qual nós dizimamos e ofertamos, Senhor, na Tua casa. Nós não temos nada a ver, Senhor, com o coração das outras pessoas, mas sabemos que nossa oferta, ela só chega a Ti se nosso coração estiver no lugar adequado. Que em nome de Jesus, Pai, que a Tua igreja saiba e perceba, Senhor, que o fim é sempre o outro e que possa contribuir, Pai, com alegria, porque melhor é dar do que receber, Senhor. E já temos recebido demais do Senhor, desde o ar que nós respiramos até as nossas finanças em dia. Que em nome de Jesus o Senhor possa cuidar de nós todos os dias, é o que eu te peço, Pai. Amém. Quem for ofertar, tem o gasofilaço aqui na frente, tem o QR Code nas cadeiras e também tem a maquininha lá atrás. Obrigado. Som. Vamos colocar em pé, igreja. Vamos adorar o Senhor em pé, com alegria. É momento de adoração também. Então que você possa fazer isso com muito carinho, muito amor. As crianças podem virem à frente. Cheia da tua glória, os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei
te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Aleluia, aleluia. Vamos estender as mãos para cá, vamos orar com a Heloísa nesse momento? Senhor Jesus. Pode falar. Fala mais perto. Som. Senhor Jesus, te agradeço por estarmos aqui. Te agradeço pela ceia de hoje. E abençoe esse mês, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá, as crianças vão para o culto especial para eles. Continua aqui em família. Pode sentar, podemos assentar, queridos. Quem esteve aqui no domingo passado, levante suas mãos assim para mim. Amém, amém. Nós temos passado por uma série de mensagens para falar sobre a verdadeira igreja de Cristo. Foi uma série de mensagens. E Deus tem nos abençoado muito. Quem esteve aqui domingo passado foi abençoado? Foi bênção para a sua vida? Amém, amém. Quem esteve aqui na primeira mensagem, levante suas mãos. Ok. Na segunda mensagem, tem acompanhado? Todos vocês que aí estão assistindo pela internet, vocês que estão aqui, que perderam em algum momento essas mensagens, estão todas lá no Linktree, no YouTube da igreja. Você pode acessar ali e entender um pouquinho do que seja a igreja verdadeira de Jesus. É uma sequência muito valiosa e tem nos ensinado muito. Eu trouxe a mensagem domingo passado, Deus falou muito ao meu coração, e ao estudar a mensagem deste domingo, parece que ela foi feita diretamente para mim. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E aí é uma série, e hoje é a última mensagem dessa série. E gostaria que vocês prestassem muito bem atenção para que nós possamos vivenciar uma igreja verdadeira de Cristo plenamente, tanto na minha vida quanto na sua vida. Ok? E o texto é o mesmo que nós lemos, está lá em Atos 2, de 42 a 47, diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos.
Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração neste momento. Você em casa também, aproveite esse momento para abaixar sua cabeça, se conectar com Jesus. Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua voz. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos entendimento. Pai querido, em nome de Jesus, derrama de uma sabedoria que vem dos céus, para que possamos entender o que desejas de cada um de nós e o que é ser uma verdadeira igreja de Cristo. Senhor, fala aos nossos corações, que Teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio. Nós repreendemos todo o mal que queira atrapalhar a ministração da Tua palavra neste momento. Que o Teu poder seja manifestado em nosso meio. Que a Tua honra, somente ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória neste momento. E Pai, vem sobre nós, pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, como disse na primeira mensagem, nós vemos, um pequeno resumo, nós falamos ali dos ensinamentos, que a verdadeira igreja de Cristo, ela incentivava, ela praticava, ela fazia com que houvesse estudos dos apóstolos, era a manifestação de Jesus ali em palavras, para um entendimento maior, por uma base fortalecida. Então era muito importante, porque se dedicava ao ensino dos apóstolos. E isso é muito importante. A verdadeira igreja de Cristo, ela se dedica a ensinar aqueles que são discípulos de Jesus, para que nos fortalecemos nele e não sejamos enganados por nada nesse mundo. A segunda mensagem, ela fala de uma importância muito grande e como era importante investir e reconhecer a comunhão dentro da igreja. A verdadeira igreja de Cristo, ela incentivava a comunhão dos irmãos. E a gente vai entender porque nessa segunda mensagem a gente vai fazer uma ligação com a mensagem que nós vamos finalizar hoje. Vocês vão entender. Já na terceira mensagem, diz que a verdadeira igreja de Cristo, ela se dedicava em oração. Ora as bolas, qual igreja? Será que a verdadeira igreja de Cristo deixou de orar em algum momento? Como você se conecta com o seu Deus? O que você tem feito em sua residência agora como pessoa, como templo do Espírito Santo, se não se conectar com Deus através da oração? Assim, a verdadeira igreja de Cristo, como instituição e como pessoa, e isso foi nos passado na terceira mensagem, ela é dedicada e focada em oração. É o papo direto, papo reto com o seu Deus. E é extremamente importante. Já no domingo passado, nós falamos que a verdadeira igreja de Cristo, ela é cheia de temor e opera sinais e maravilhas. Temor esse que é no sentido de reverência, é no sentido de você amar a Cristo, é no sentido de você admirar a pessoa de Jesus, de estar com Jesus por gostar, por respeito, por humildades, por todas essas coisas, menos medo. A verdadeira igreja de Cristo, ela não anda por medo. Quem põe medo, oprime. E quem oprime, só Satanás, só o opressor. E a verdadeira igreja de Cristo, ela não anda por medo, e sim por temor, que é no sentido de reverência, de respeito, de admiração, de amor a Jesus. E através disso, criando esse ambiente de temor, que Deus opera sinais e maravilhas, ou seja, os milagres acontecem para mim e para você. Nós aprendemos isso domingo passado. E hoje, na última mensagem que nós vamos falar, o que seria uma igreja verdadeira de Cristo, é que ela se reunia no templo e nas casas. Sim, no templo, oh, que novidade, onde nós estamos? No templo. Sim, toda a igreja se reúne no templo. Naquela época era no pátio do templo. E nas casas.
Entendo, agora aqui eu faço a ligação com a segunda mensagem. Na segunda mensagem que nós falamos sobre essa série, falamos que a comunhão era a principal característica da igreja verdadeira de Cristo. Essa igreja que é descrita em Atos, nesse versículo, em que se explica a verdadeira de Cristo, ela possuía 3 níveis de comunhão. O primeiro nível de comunhão era o individual, é o 1 a 1. É fazendo discípulos. E entendam, e não há como fazer discípulos sem focar em irmãos que estejam interessados em avançar na fé em Cristo. O pastor Márcio tem tentado fazer isso aqui nessa igreja, ou seja, tem feito isso aqui nessa igreja com alguns irmãos. Já começou o discipulado 1 a 1. Participa o Alexander, participa o G, participa o Marcos, participa eu e o Jean. E a partir de nós, a ideia é se espalhar isso por toda a igreja. Porque a verdadeira igreja de Cristo fazia isso, era o primeiro nível que existia nesta igreja descrita em Atos. O segundo nível de comunhão era o que acontecia no templo. Queridos, eles se reuniam no pátio do templo. E o que isso indica? Indica uma transformação profunda no culto cristão, que o diferenciava muito do culto judaico no templo. Porque naquela época, aquela igreja, o templo ele se baseava no tabernáculo, onde existiam átrios. O templo tinha átrios só para gentios, só para judeus, só para homens, só para mulheres, só para sacerdotes e no final só para o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. E quando diz a palavra aqui, que eles se reuniam no pátio do templo, é uma palavra-chave, porque aqui nada na Bíblia se escreve por escrever. Não. O pátio do templo significa que eles E aí aqui, quando eles falam pátio do templo, porque era o lugar mais amplo do templo, onde todos agora neste momento podiam se reunir. Então ali significava que todos estavam juntos, apesar de todas as diferenças. Sumo sacerdote junto, homens, mulheres, crianças, todos, sem preconceitos, estavam e cultuavam a Deus juntos. Olha o que diz Atos 2:44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O juntos aqui é o... E naquela época fazia toda a diferença, porque se baseava no tabernáculo. E o véu tinha se rasgado. O pátio, como disse, o pátio do templo era o único lugar onde todos podiam verdadeiramente estar juntos de fato. Aqueles que tinham direitos de entrar nos átrios mais profundos, abriam mão para estarem com seus irmãos no pátio onde todos poderiam estar. A profundidade disso é que eles entenderam que todos passaram a ter acesso a partir do momento que o véu se rasgou. Todos passaram a ter acesso. E esses que tinham até mesmo os direitos, eles abriam mão de estar nos átrios mais profundos para estarem juntos. E aqui eu gostaria que vocês guardassem, você que está em casa, guardem isso em seu coração. Não há como estar em união na igreja verdadeira de Cristo, se não estivermos dispostos a renunciar àquilo que nos afasta uns dos outros, para estarmos cada vez mais juntos. É tão importante você aqui comigo, meu irmão. É tão importante essa reunião junto no templo. Faz todo sentido porque Cristo deixou isso para cada um de nós. Não há mais diferença. Não há mais, o Otávio é santo e está lá no púlpito. Não, eu sou tão pecador quanto você, querido. Pastor Márcio, não, é tão pecador quanto você. Não há diferença.
Nós, juntos, em Cristo, somos uma família, onde nós somos o corpo e Ele é a cabeça. Ponto final. Ele é a cabeça. Então entendam, eles tiveram que abrir mão de status religioso. Aquele povo teve que abrir mão de tradições, teve que abrir mão de posições, de direitos, para que todos pudessem estar juntos. Você está disposto a abrir mão para estar junto aqui? Creio que você já abriu mão de alguma coisa para estar aqui. Creio que você já deixou de fazer algo que seria importante para o momento de estar aqui abençoando a minha vida. E eu, da mesma forma, abençoando a sua vida. Juntos, em Cristo, aprendendo da palavra. E entendam, eles sabiam que Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, eles também não podiam fazer acepção de pessoas. Isso é tão claro que o apóstolo Paulo iria dizer mais tarde assim, lá em Gálatas 3, de 26 a 28. Diz assim a palavra de Deus: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são o que, igreja? Todos são um em Cristo Jesus. E isso tem que ficar claro na minha mente, na sua mente. A igreja verdadeira de Cristo não faz acepção. Na igreja verdadeira de Cristo, todos, independente de formação, classe social, gênero, nacionalidade, idade, enfim, todos somos um em Cristo. Não importa, Martim é argentino, amo ele, estamos aqui, apesar de todas as nossas diferenças no futebol, né? Mais ou menos, é isso aí. Não importa. O que importa é sermos um em Cristo. Um em Cristo. Eu sei, Otávio, mas somos diferentes. Sim, somos diferentes. Possuímos dons diferentes. Uns são mais comprometidos, outros são menos comprometidos. Uns que já caminham há certo tempo com Jesus, né, Alexandre? São mais maduros. Outros que abriram mais seu coração para que a palavra pudesse fazer alguma diferença, são mais maduros. Outros são um pouco menos experientes, mas todos, sem exceção, são um em Cristo. Você que é mais maduro, você ajuda aquele que é mais mais inexperiente. Nós crescemos juntos como um corpo. Então, o primeiro nível de comunhão é o discipulado 1 a 1, como eu disse. O segundo nível de comunhão é o templo, que é a maior reunião. É isso que nós estamos fazendo aqui. O terceiro nível de comunhão é um que a igreja verdadeira de Cristo não despreza de jeito nenhum, que são as casas. Sim, a minha casa, a sua casa, Martim, a sua casa, Alexander. A sua casa, querido, pode fazer toda a diferença e é muito importante para Jesus. As casas eram importantes para Jesus. Apesar de eles se reunirem no templo, no pátio do templo, eles se reuniam nas casas. Aliás, as casas foram o principal ambiente de ser igreja. Entendam isso. As casas eram o principal ambiente de ser igreja até o século IV. A igreja começou nas casas. A igreja cresceu em casas e se desenvolveu em casas. A igreja verdadeira nunca desprezou casas, porque nós recebemos isso de Jesus.
Esse foi o ensinamento de Jesus. Ah, Otávio, que isso? Querido, acompanha comigo alguns textos que mostram a atuação de Jesus em casas. Ah, eu sei que ele fez o milagre dos pães e dos peixes e foi em público. Eu sei que muitas vezes ele estava no barco, ele teve que ir para o barco e falava ao público que estava à margem do rio. Eu sei de tudo isso, mas o principal ambiente e o que verdadeiramente creio que, vendo todos os textos, Jesus amava eram as casas. E olha aqui, Marcos 2, 1, 2 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em igreja. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto ao quê? A porta. E eles lhe pregavam a palavra. Pregava a palavra onde? Casa. Lucas 19:5 diz assim a palavra de Deus: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: esse aqui é aquele velho texto de Zaqueu. Opa, Zaqueu. Eu imagino Jesus passando e falou: Zeca, viu um maluco lá em cima da árvore, peraí, desce Zaqueu, agora, correndo. Por quê? Porque eu quero estar na sua casa. Jesus, ele queria estar na casa com Zaqueu. Desça depressa. Olha só, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E você que entende de Bíblia, você que é mais experiente, você sabe que na casa de Zaqueu foi servido um jantar com os amigos de Zaqueu. E o que aconteceu ali? Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, foi servido um jantar. O que aconteceu, igreja? O próprio Zaqueu foi salvo, se converteu, aceitou a Jesus. Mas aí, vamos continuar. Temos mais textos. Mateus 9:10 diz assim a palavra de Deus: estando Jesus eu vou querer ouvir vocês, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores em casa. E continua, Marcos 2:15, durante uma refeição na casa de quem? Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Entendam, amado, vários lugares, várias casas, várias palavras, várias pessoas aceitando Jesus, várias em casas. Então o Novo Testamento deixa muito claro que o principal ambiente de pregação de Jesus era onde, igreja? Quero ver mais alto. Casas. Quando Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu, a igreja não podia fazer diferente. A igreja não podia e não devia fazer diferente. Por isso o versículo do texto base, Atos 2, mostra isso claramente para mim e para você nessa noite. Todos os dias, diz assim o texto, continuava a reunir-se no pátio do templo. Ponto. Eles se reuniam publicamente no pátio do templo. Eles estavam cultuando ao Senhor como um culto desse da igreja. Mas, segue o texto, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Eles cultuavam no pátio do templo, partiam um pão e tinham comunhão em casas, e com tudo isso, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sido salvos. Entenda uma coisa, amado, a minha casa e a sua casa é um instrumento de Jesus para levar todos aqueles que não conhecem a conhecê-lo. E este é, como eu disse no começo da nossa mensagem, um versículo chave que temos lido nas últimas 5 semanas.
nas 5 mensagens aqui ministradas sobre a verdadeira igreja de Cristo, o texto-chave é justamente esse. Mas há uma notícia triste aqui. A igreja moderna lê esse texto considerando a palavra casa apenas como um detalhe. Muitos de nós já lemos esse texto entendendo ser a casa como um detalhe. Eu, Otávio, já li esse texto entendendo que casa era apenas um mero detalhe. E hoje estou convencido que a minha casa pode e deve ser ambiente de salvação. Assim como a sua casa. A palavra casa aqui nunca foi um mero detalhe. Na Bíblia, aliás, nada está por mera coincidência. A palavra casa aqui nunca foi um mero detalhe, igreja. Casa aqui é uma continuidade do que a igreja aprendeu com Jesus. Para vocês terem uma ideia, não era só em Jerusalém que a igreja se reunia em casas. Paulo, em seu grande ministério, se reunia em casas e desenvolveu seu ministério nelas. Olha o que diz lá Atos 20:20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, ou seja, num culto, num ambiente aberto, publicamente, numa praça, seja o que for. Paulo ensinava e pregava a palavra, mas ele fazia o quê? De casa em casa. Os discípulos nunca menosprezaram o sentido de casa. Era importante ter o de casa em casa. Todo o ensino, todo o aprendizado, tudo sai de maneira mais eficaz quando é de casa em casa. Não que este ambiente não seja necessário, ao contrário, é neste ambiente em que há comunhão de todos, é neste ambiente em que a igreja é ministrada, a palavra é ministrada a todos de forma juntos, em conjuntos, mas o de casa em casa, ele é tão importante, pois era o ambiente principal de ser igreja na igreja primitiva. Paulo aqui, nesse texto, está falando aos presbíteros de Éfeso. E lá ele se reunia de casa em casa. E ali, eu entendo ser os presbíteros, e eu faço uma ligação com o que nós temos vivido hoje em nossa igreja, como as reuniões que o pastor marca com os líderes e anfitriões dos PGMs. Assim como Paulo se reunia com os presbíteros em Éfeso para ter com eles de casa em casa, de ensinamentos e passar isso, eu lendo esse texto eu entendi que essas reuniões, que esse ministério de Paulo, ele é estendido hoje à nossa igreja com as nossas reuniões de líderes e anfitriões de PGMs. E o efeito disso foi poderoso, dessa questão de Paulo se reunir com eles. Porque Paulo, fazendo isso, olha só, igreja, Paulo, fazendo isso, ganhou a cidade inteira de Éfeso, ao ponto de prejudicar os artesãos que faziam imagens da deusa local. Olha o que está em Atos de 19, de 24 a 27. Para vocês entenderem quão poderoso é a questão de fazer o discipulado, a ministração da palavra, de ter um PGM de casa em casa. Diz assim a palavra de Deus: um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis,
e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Não era só em Éfeso. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Olha o poder de se reunir com os presbíteros de casa em casa. Amado, sua casa é um instrumento poderoso. A minha casa é um instrumento poderoso para que as pessoas possam conhecer a Jesus e serem salvos, todas aquelas que vierem sido trazidas para que ouçam da palavra. E você demonstre, aí eu coloco até um pouco de prática da mensagem passada, o temor que você tenha ao seu Deus em sentido de amor, torne-se um ambiente próprio para que haja o quê? Sinais e maravilhas. E leve o povo à salvação. Uma coisa sempre ligada à outra. Nesse caso, os deuses pagãos estavam sendo destronados e enfraquecidos em Éfeso, ao ponto de irritar os artesãos que estavam perdendo o seu lucro. Não era só questão para eles de a deusa estar perdendo espaço. Não era a deusa que estava só perdendo espaço. Eles estavam perdendo todo o lucro por manter aquela situação. E onde Paulo pregava? Em qual local o evangelho estava sendo pregado em Éfeso? Atos 20, 20, eu gostaria que vocês lessem para mim agora o texto. Está ali? Pode ler. Vocês estão entendendo o poder que é quando você abre sua casa para que Jesus... E aí agora eu falo a sua casa, espaço físico. Aí eu falo a sua casa, que é seu coração. Eu falo a sua casa, que envolve sua família. O poder que isso tem de levar as pessoas a Jesus. Olha só, Pedro, quando teve a visão dos animais imundos, ele estava em uma casa. Pedro, quando viu pela primeira vez o Espírito Santo descendo sobre os gentios, ele estava em uma casa. A igreja de Filipos, que gerou a carta da igreja de Filipenses, teve origem em uma casa, um PGM da casa de Lídia. PGM da casa de Lídia, ó. Olha, porque Atos 16, 15 diz assim: tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu, diz a palavra de Deus. E foi a partir do PGM da casa de Lídia, novamente em Filipos, o evangelho se espalhou e deu origem à epístola aos Filipenses. E assim como em Éfeso e Filipos, a verdadeira igreja de Cristo tem uma estratégia muito clara de utilizar templos, mas sem desprezar de forma alguma a igreja nas casas, que hoje nós chamamos na IBACE de PGMs, pequenos grupos multiplicadores, para nos lembrar que discípulos de Cristo precisam multiplicar em novos discípulos. A verdadeira igreja de Cristo, amado, ela faz mais discípulos através de discípulos.
não só no templo, não só aqui no Espaço Ibace, mas na minha e na sua casa. Olhem outros textos. Diz assim lá em Colossenses 4,15: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua... Vocês vão perceber que são 4 cartas diferentes, 3 cartas diferentes, porque vou ler 3 textos, em locais diferentes e todas em casas. Filimão 1:2 diz assim: a irmã Áfia, a Arco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Saúdem também, lá em Romanos 16:5, diz assim a palavra: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epênito, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Amado, a grande verdade é o seguinte: nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando e provando na palavra de Deus que a verdadeira igreja de Cristo sempre deu destaque para as casas. Sempre. Muitos milagres aconteceram naquela época. Muitos milagres acontecem ainda hoje em pequenos grupos desta igreja e de outras igrejas espalhadas por este Brasil. Poderíamos aqui ficar muito tempo, mas quero ficar apenas com mais um texto, que é extremamente importante, que diz assim, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Repete comigo, igreja. Todos os dias, sempre de casa em casa. Para concluir, a palavra mexeu muito comigo e trabalhou muito em meu coração. Porque eu frequentei, já fui líder de pequeno grupo. E por várias dificuldades hoje eu não tenho participado. Eu tenho ali no meu bairro, na casa do Toco, da Adriana. Já fui lá Toco, 1 ou 2 vezes. E com a ministração dessa palavra eu entendi e mexeu tremendamente com o meu coração do poder que é ministrar e estar junto com os irmãos na casa, seja na minha, seja na do Toco, seja na do Alexander, seja na do Martim, seja na do pastor Márcio, seja da Marina, seja de quem for. O quão importante é e poderoso é estar com os irmãos, aprendendo, vivenciando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é ali, neste momento, pois a palavra diz, onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ali eu estaria, Deus falando para mim e para você. E quando nós criamos um ambiente de temor, reverência ao nosso Senhor Jesus, cumprimos a palavra dele, nós criamos um ambiente propício para que sinais e maravilhas e salvação àqueles que não conhecem Jesus aconteçam. E eu gostaria que nessa noite, você que está em casa e você que está aqui, entendesse de uma vez por todas que não tem como ser igreja verdadeira de Cristo, no sentido pleno do termo, sem que a igreja se reúne nas casas. Não tem como. Não tem como nós continuarmos seguindo de forma
importante de adorar e cultuar o nosso Deus aqui nesse espaço bonito, que tem ficado bonito, mas que se nós não abrirmos nossas casas para poder aprender junto com os irmãos e crescer junto com os irmãos e falar que Cristo é o Cristo, vivenciar essa verdade. E nós aqui temos nos reunido. Hoje temos um termo moderno para isso e que chamamos de PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Inclusive, foi num PGM nas casas que os discípulos de Cristo plantaram igrejas e para elas escreveram. Foi num PGM na Prudente de Moraes que esta igreja se iniciou. Estava lá eu, minha esposa Gislaine, Márcio e Sejane com o Said, o Samir e a Samira. Said pequenininho, Samir, lembro até hoje eles pulando em cima da minha cama, mas nesse dia foi na casa deles. Regina e Agnaldo, que hoje não estão mais na igreja, mas têm vivenciado Cristo. E ali nós entendemos que essa igreja deveria começar, deveria ir à frente, deveria prosseguir rumo ao que o Senhor queria. Foi se reunindo em casas que a igreja de Antioquia separou e enviou Paulo e Barnabé para que a palavra se espalhasse. Foi através de um PGM, através da casa onde o apóstolo Paulo foi enviado, para que hoje a palavra fosse ministrada a todos nós, pois ele foi o apóstolo escolhido, o discípulo escolhido para levar a palavra aos gentios. Foram em PGMs que milagres aconteceram, pois foram libertas famílias inteiras aceitando a Jesus. E assim também que tem acontecido hoje, aqui na IBASE, famílias inteiras se achegando a Jesus através dos PGMs. Um exemplo claro está aqui na primeira fila, aqui, ó. Martim, Célia. Olha o Pedro onde está. São frutos de um PGM. Milagres acontecendo. Milagres têm acontecido em PGMs dessa igreja, quando os irmãos já sabem, já falei do milagre que foi Luiz Otávio na minha vida e na vida da Gislaine. Mas eu e Gislaine não estávamos lá, mas foi feito um clamor na casa da irmã Dona Heloísa, uma irmã tão querida. Foi levantado um clamor ali para que eu e minha esposa tivéssemos o nosso filho. E uma semana depois desse clamor, veio a notícia que minha esposa e eu estávamos grávidos. Não pense que nossos PGMs são uma moda. Não. É uma moda inventada pelo Otávio, pelo pastor Márcio, pela IBASE. Não é moda, querido. Aqui não temos nada de moda. Nós nos reunimos em PGMs porque a verdadeira igreja de Cristo abre suas casas para proclamar que Cristo é o Senhor. E por entendermos que isso é tão importante, essa igreja, ela tem feito curso Delta com alguns irmãos para que o Espírito Santo, querendo, possa talvez levantar alguns deles para serem presbíteros, pastores, líderes, discípulos de Cristo, proclamando que Cristo é o Senhor. Muitas pessoas Deus tem levantado através de PGMs para trazer a palavra, ministros, adoradores, irmãos que têm nos abençoado com palavras no exército de oração. Abrimos nossas casas porque queremos, como verdadeira igreja de Cristo, tomar parte na proclamação de que Jesus é Cristo. Abrimos nossas casas porque cremos que, assim como a igreja verdadeira de Cristo iniciou em casa, ela também terminará em casas.
Sabe por quê? O mais recente possível para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com relação a terminar em casas. Na pandemia, todas as igrejas fecharam suas portas. Mas muitas delas, os irmãos continuaram se reunindo em suas casas. Muitas igrejas com as portas fechadas, inclusive essa, e nós trabalhando de casa em casa, no sentido de levar conforto. Muitas pessoas necessitadas daquela época, a igreja trabalhando onde? Em casas. Onde numa simples canetada, com um simples evento, toda a igreja foi obrigada a fechar. A igreja instituição, mas a igreja casa jamais será fechada. E esse é a visão que Deus dá a mim e dá a você nesta noite. Só a igreja nas casas pode resistir à perseguição que a igreja experimentou nos primeiros séculos. Assim como somente a verdadeira igreja de Cristo, que se reúne nas casas, poderá resistir à perseguição dos últimos tempos. Sei das dificuldades, entendo, porque tenho as minhas. Até hoje eu tive as minhas. Mas em nome de Jesus eu vou superá-las. Porque devemos renunciar o nosso conforto e abrirmos nossas casas, porque a verdadeira igreja de Cristo ama e por amar proclama a palavra do Senhor. Por isso fazemos discípulos através de PGMs, porque Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram isso. A IBACE fará isso e continuará fazendo isso, porque a verdadeira igreja de Cristo fez isso e vai continuar fazendo até a volta de Cristo. E aí eu gostaria que você entendesse que você está numa igreja que é uma igreja verdadeira de Cristo, que se reúne no templo como nós estamos fazendo aqui hoje, e também nos reunimos de casa em casa. E estando nessa igreja, você tem sido igreja verdadeira? Aí eu deixo essa pergunta para você poder refletir. Você estando aqui, você tem sido igreja verdadeira? Tem experimentado o poder de Deus e a comunhão em um PGM? E é aqui eu falo para vocês que Deus mexeu comigo. A pancada veio no final. Eu já vinha me desmanchando, e o que eu estou fazendo? E aí a pancada, tome na cabeça, Otávio. Nessa semana estamos retornando os PGMs, nesse segundo semestre. E eu quero incentivar você a participar de um. Leve sua família e considere se tornar um discípulo, um líder, ou abrir mesmo a sua casa. Ou até mesmo considere participar de um PGM e experimentar a comunhão e o poder de Deus derramado sobre as casas, sobre as famílias e sobre os amigos. É nesse ambiente criado como uma igreja verdadeira de Cristo, com temor, com comunhão. E aí, o grande resumão de uma igreja verdadeira de Cristo é na casa, é nesse PGM em que há ensino dos apóstolos, é nesse PGM que nós investimos e incentivamos a comunhão. É sim, na casa do Alexander tem isso. Lá eu sei que tem oração, na casa do Toco a mesma coisa. Lá eu sei que tem temor, que as pessoas estão ali por amar a Jesus. Abrem mão como os discípulos daquela época, dessa igreja que nós acabamos de ver, que abrem mão de seu conforto, abrem mão de tudo,
para poder estar com aqueles que mais precisam e estar aprendendo um com o outro. Então, não PGM, há ensino, há comunhão, há temor e há sinais e maravilhas com relação a isso, porque tem acontecido vários milagres nos PGMs dessa igreja. E com certeza há o se reunir no templo e nas casas. Que Deus abençoe você, querido. Que você possa se sentir incentivado, assim como eu fui incentivado a estar no pequeno grupo na próxima semana. Que você possa se tornar verdadeira igreja de Cristo. Que essa série de mensagens possa ter, assim como abriu a minha mente, ter aberto a sua mente e a mente desses que estão assistindo o culto em casa. Pois o que importa é sermos um em Cristo e levar a palavra. Que o Senhor abençoe sua vida. E agora, eu queria que a igreja se colocasse de pé. E eu vou apagar as luzes, o louvor vai tocar aqui, e nós vamos levantar um clamor pelos PGMs dessa igreja. Você que é líder, você que eu gostaria que você viesse à frente, para que nós pudéssemos, os anfitriões também, tá bom? E aqueles que se sentirem à vontade para estar aqui, fazer parte de tudo isso, também está convidado a vir à frente, para que nós todos juntos oramos e clamamos ao Senhor por esses PGMs. Vem com a sua família, sinta-se em casa, pois você é família de Jesus. Você está aqui porque você abriu mão de algo para estar no templo adorando ao Senhor. E o meu desejo é que o Espírito Santo toque seu coração e abra sua mente. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a nossa igreja, para que sejamos sempre a igreja verdadeira de Cristo. Vamos adorar o Senhor. Digno desta canção, só tu és Senhor. Louve, igreja. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Ele é o único digno. Digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou teu. Declare. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Ele é o Rei dos Reis. Santo és incomparável. Que nessa noite você possa se tornar uma verdadeira igreja de Cristo. Abre os meus olhos. E a oração aqui você tem entendido nessas 5 mensagens. Quem tu és e enche o meu coração. Que a verdadeira igreja de Cristo Amor que ensina. Que a verdadeira igreja de Cristo tem comunhão. Que a verdadeira igreja de Cristo ora, teme e adora ao nosso Deus. nome que é sobre todos é o teu Jesus. Aleluia! Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és
Ó Deus amado, queremos te agradecer, Senhor, por cada casa que se abriu, Pai amado, para que o teu nome seja propagado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada filho teu que se propôs a estar reunido, Pai amado, para poder falar da tua palavra para aqueles que não conhecem, Pai. Deus amado, cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai, que não, Pai amado, não entenderam ainda, Senhor, a importância de estar, Pai amado, reunido junto com os teus irmãos dentro de uma casa, dentro de um lar. Que o Senhor venha plantar este amor no coração de cada um dos teus filhos aqui. E eles, Pai amado, entendam, Senhor, que o poder que há, Pai amado, quando estamos reunidos, Pai, como íntimos, como irmãos que somos, por causa de Ti, Senhor. Nós só somos irmãos por causa de Cristo. Deus amado, coloca no coração de cada um, Senhor, a vontade de estar reunidos, a vontade de estar compartilhando, Pai amado. Cada vez que nós lemos os textos, Senhor, eles estavam reunidos de casa em casa, e eles estavam ali compartilhando refeições, eles estavam ali abrindo as suas portas. Deus amado, que muitas e muitas portas se abram, que muitos e muitos corações se abram, que muitos e muitos dos teus filhos, Pai amado, possam te conhecer de casa em casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus aí, querido? Aleluia. Quem vem dar o recado da cantina hoje aqui? Querido, procure um PGM mais próximo de você. Nós temos alguns líderes aqui. No final eles vão estar por aí. O Alexander é um, o Toco e a Adriana, o Mateus é outro. Tem a Marina aqui em cima também, que eu sei que ela é líder de pequeno grupo. Não perca a oportunidade. Eu já sei para onde eu vou. Né, Dri? Então, que vocês tenham uma semana abençoada. Pode subir aqui, Marcelo. Que o Espírito Santo toque seu coração. Entenda uma coisa: a verdadeira igreja do Senhor é aquela que ensina, que compartilha, que ora, que tem comunhão. E a gente faz isso tanto aqui como nas casas dos nossos PGMs. Milagres têm acontecido, Deus tem agido, tem aberto as portas. E aí o convite é para mim e para você fazer parte de tudo isso, fazer parte de uma igreja verdadeira de Cristo. Não só isso, ser igreja verdadeira de Cristo. Deus abençoe a todos. Boa noite, igreja, graça e paz. Hoje nós temos na cantina lanche de calabresa e o combo é R$15, acompanha o refrigerante. Você comprando lá, você está ajudando no Ministério Kids e dos jovens, tá bom? E para quem quiser um cafezinho, tem um cafezinho gratuito lá também. Isso aí, não vai embora não, tem uns cafezinhos da graça lá. Compartilhe dessa comunhão de igreja verdadeira com a gente ali, tá bom? É muito importante a gente receber um abraço, a gente ter um papinho, uma conversa, ok? Vamos orar? Senhor, obrigado por este culto. Obrigado porque teu Santo Espírito falou aos nossos corações, trouxe entendimento, trouxe sabedoria. Agora, Pai, que o amor de Jesus, que a consolação do Espírito Santo, que o poder do Deus Todo-Poderoso seja sobre todo este povo e toda a sua igreja por todo o canto do Brasil, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.